Bom dia a todos, que a paz do Altíssimo esteja sobre o coração de vocês, sobre a vida de vocês, que Yahuwá vos abençoe e vos guarde. Diante desses dias atribulados, a qual nós estamos vivendo, né? São dias difíceis, dias de luta. E é realmente uma verdadeira luta, uma verdadeira batalha que nós nos deparamos no nosso dia a dia. Certo? Então, estou mais uma vez aqui, na pracinha, um local um pouco mais reservado, né? E estou tendo um problema na vista, uma dificuldade enorme para poder enxergar devido à luz do sol. Mas, se o Pai assim me permitir, em nome de Yahushua, eu quero estar falando um pouco sobre esse estudo que eu venho prometendo já há algum tempo. Eu acredito que é um estudo bastante importante, é um estudo que vai nos ajudar, né? Vai trazer muito esclarecimento concernente à Escritura Sagrada para nós. Eu vou falar sobre o tempo marcado, certo? Porque a Bíblia, ela fala constantemente sobre esse dia, sobre o tempo marcado. Não fala só especificamente sobre os últimos dias, né? Mas o tempo marcado ou o tempo que foi determinado pelo nosso Pai Celestial, pelo Criador Altíssimo, Yahuwá Tzivaot. Então, ali, no livro de Adão, fala sobre o tempo marcado, né? Fala sobre o tempo que Yahushua, que era a palavra de Yahuwá, viria ao mundo, certo? Então, diante disso, as pessoas naquela época, quando Yahushua veio ao mundo pela primeira vez, sabiam que aquele era o período da vinda do Messias. Aquele era o período em que o Messias iria surgir, certo? Especialmente ali no livro de João, quando a gente lê os primeiros capítulos, fala muito, né, da ansiedade que havia por parte das pessoas acerca do surgimento do Messias, né? Parando para pensar, para refletir um pouquinho, a expectativa deles era tamanha que quando João Batista começou o seu ministério, muitos pensaram que ele fosse o Messias. Então mandaram lá homens de confiança da liderança judaica, da liderança religiosa dos judeus daquela época, que era composto pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, saduceus, né? Levaram homens lá para João para perguntar a João se ele era o Messias, né? E eles eram bastante enfáticos que eles precisavam retornar com uma resposta.
como uma resposta para os líderes dele, que ele se revelasse se ele era ou não o Messias. Então a gente pode observar que a questão ali não parecia ser se aquele era ou não o tempo marcado para o surgimento do Messias. Pela reação das pessoas, especialmente da liderança religiosa, era muito claro e evidente que aquele era o tempo marcado. Aquele era o tempo marcado, profetizado pelas profecias bíblicas. Tá? Então as pessoas estavam ali na expectativa do surgimento do Messias. As pessoas estavam na expectativa do surgimento do Messias. Tanto que essa liderança foi lá e perguntou para João: você é o Messias? Né? Mas, no entanto, João ele falou que ele não era o Messias, que ele não era aquele que deveria vir ao mundo. Ele estava ali cumprindo uma missão justamente para poder identificar o Messias, identificar através do batismo dele, o Messias seria revelado ao mundo, certo? Então, foi essa resposta que João ele deu referente à vinda do Messias. Então aí ficam umas perguntas muito interessantes, né? Será que as pessoas poderiam saber algo por meio das profecias de Daniel? Daniel fala sobre a vinda do Messias, né? Então a resposta é sim. Elas poderiam sim saber, mas somente as profecias de Daniel não foi um único fator decisivo, não foi a única referência decisiva para que tanto a liderança judaica quanto o povo comum soubessem que aquela era a época que o Messias surgiria. Tá? Eles realmente sabiam que aquele era o período que o Messias surgiria. Eles sabiam que aquele era o tempo da vinda do Messias. Então, em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo disse algo que chama a nossa atenção para isso. Tá? Ali em Romanos capítulo 5, versículo 6, ele falou algo muito interessante. Tá? Ele diz ali em Romanos capítulo 5, versículo 6, foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, ou seja, que o Messias, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Então, deste modo, Paulo ele deixa claro que aquele de fato foi a época ou o tempo marcado para o Filho do Altíssimo vir ao mundo. Por isso as pessoas naquela época estavam em grande expectativa, porque elas sabiam que aquele era o tempo marcado. Será possível que as pessoas daquela época sabiam da aliança entre Yahuá e Adão? Muito provavelmente sim. As pessoas sabiam da aliança, porque esta aliança, de fato, ela existe. E as pessoas daquela época sabiam da importância dessa aliança. Uma aliança
que a maioria de nós hoje desconhece. A maioria de nós hoje desconhecemos essa aliança que o Pai, o Criador Altíssimo, fez com Adão. Uma aliança que salvaria não só Adão, como também a sua descendência. E essa aliança ela se encontra no primeiro livro de Adão e Eva. Né? No primeiro livro de Adão e Eva, que nos revela sobre essa aliança entre Yahuwah e Adão. E também nos revela o seu propósito. Tá? Então aqui é o começo. De revelações relacionadas ao propósito do Criador. É o começo de revelações concernente à descendência do homem, ou seja, a descendência de Adão. Certo? Porque, como todos nós sabemos, Adão ele comeu do fruto da árvore, né? Ou seja, ele pecou. Eva comeu o fruto, pecou, desobedeceram a ordem do Criador. E, consequentemente, eles passaram então a serem pecadores, né? Eles passaram então a sofrer as consequências da desobediência que o Pai havia falado para eles que iria acontecer caso o desobedecesse. Então, o primeiro livro de Adão e Eva, em especial, no capítulo 3, do versículo de 1 ao 7, e depois então o capítulo 2, vai falar algo aqui bastante interessante. Né? Estou corrigindo. Primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 3, de 1 a 7. Tá? Eu ordenei os dias e os anos nesta terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprirem os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou e a qual desobedeceste, a palavra que te fez sair do jardim e que te ergueu quando tu estavas caído. Sim, a palavra que te salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Então, já passando para o próximo capítulo. Então, Yahuwah, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo sua imagem, fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que estes eram 5.500 anos, e como que o um viria para salvá-lo e a sua descendência. Mas Yahuwah fizera antes disso esta aliança com nosso pai Adão, nos mesmos termos, quando ele saía do jardim e se encontrava a árvore da qual Eva tomara do fruto e lidera a comer. Enquanto, ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Yahuwah então havia mudado sua aparência para uma outra forma e como ela ressecara. Então aqui basicamente, né, é o começo
da história de Adão, é o começo da história da queda do homem e como o Criador Altíssimo procurou salvar a vida do homem. Vou dar uma pausa. Bom, continuando, né? Então, esse texto aqui do livro de Adão e Eva, esses textos, né, do capítulo 3 e o capítulo 4, versículo 2, ele mostra que algumas coisas interessantes, né? Que mostra que o Criador Altíssimo falou a Adão por meio da palavra dele, no caso é Yahushua, certo? Então Yahushua comunicou a ordem do Pai e falou para Adão: eu ordenei os dias e os anos nesta terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprir os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou e a qual desobedeceste, a palavra que te fez sair do jardim e que te ergueu quando tu estavas caído, a palavra que te salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Então, o Pai, ele deixou bem claro aqui que Adão e a sua descendência passariam então a habitar neste mundo por um período de tempo especificado pelo Criador, até que viesse então a sua palavra que criou Adão. E quem é a palavra do Altíssimo? Yahushua. Isso aqui já deixa bem claro algumas verdades muito importantes que é encontrada na Escritura Sagrada e que, infelizmente, alguns se deixam levar pela doutrina do diabo, pelos ensinamentos apóstatas referente à criação, tá? Então, a palavra aqui é o próprio Yahushua. A própria Yahushua. Adão não entendeu o significado desta aliança que o Pai fez com ele. Certo? Aqui o Pai falou 5 dias e meio, quando a palavra dele viria ao mundo para resgatá-lo, para salvá-lo. O relato explica, né, que Adão pensou que aquilo ali fosse apenas 5 dias e meio literais. Certo? E ele ficou transtornado, ficou pensativo, porque achou que dali a 5 dias e meio o mundo iria acabar. Né? É nítido na Escritura Sagrada que após o pecado, né, Adão, quando ele perdeu seu corpo luminoso, seu estado emocional não era o que era de antes. Quando ele era perfeito, ele não tinha essas dúvidas, incertezas, que é muito comum a nós hoje, certo? Mas, no entanto, Adão, após o pecado, ele não entendeu. Isso ele até vai falar mais tarde. Né? E ele assim imaginou que então ele tinha apenas 5 dias e meio de vida. Então aí ele rogou, pediu ao Pai para que desse esclarecimento acerca daquela palavra.
É. Então, o Pai, na misericórdia dele, por ele, ou seja, por Adão, enviou novamente Yahushua, né, para que explicasse para ele o significado daquela mensagem, daquela palavra que ele tinha recebido, certo? Então, Yahushua explicou para ele que aqueles 5 dias e meio, na realidade, seriam 5.500 anos, onde Yahushua, que é identificado aqui como o ou seja, o primeiro, o criado, o primogênito, ele viria ao mundo para salvá-lo e a sua descendência. Então o Pai fez uma promessa com Adão ali, ou seja, fez uma aliança, prometendo a Adão que ele seria salvo por Yahushua no período de 5.500 anos, certo? E aqui também no capítulo 4, revela para nós que no momento em que Adão e Eva passaram pela árvore, no caso do conhecimento do que é bom e do que é mal, não pela árvore da vida, quando eles passaram pela árvore da vida, nos diz comer o fruto que eles não deveriam comer, ao sair do jardim, ou seja, naquele caminho que eles estavam passando pela árvore do conhecimento, havia um caminho lá para sair do jardim. Então eles estavam saindo do jardim ali, e no momento que eles passaram por essa árvore, a aparência deles mudou. Adão sentiu isso. Adão sentiu que a sua aparência havia mudado. Ou seja, ele não era mais um ser de luz. Ele não era mais um ser de luz. A aparência dele mudou de um ser de luz para uma forma ressecada. Ou seja, ele perdeu o brilho. O corpo dele já não era mais como de antes. Tá? Isso, ao longo do livro de Adão e Eva, ele sempre fala, ele sempre menciona o quanto ele sentia falta do corpo luminoso dele, quando ele era perfeito, certo? Então, muitas das vezes eu escuto alguém aí falar acerca da pré-existência. Essa é uma das maiores heresias que nós podemos encontrar hoje, além das outras, né? Além das outras. E aqui mostra claramente que não houve ali uma pré-existência para Adão. Adão ele foi criado como um ser perfeito. Ele tinha um corpo de luz, porém, ele, depois que ele pecou, esse corpo sofreu uma alteração, uma transformação. Passou a ser um corpo de carne. Passou a ser um corpo de carne. Então, nós vemos algumas coisas interessantes aqui somente nesse capítulo. O primeiro, Yahuwah, por meio de Yahushua, fez uma aliança com Adão para salvar a ele e a sua descendência do pecado e da morte. Na época, Adão ele não entendia o significado desta aliança, ou seja, que Yahushua viria ao mundo como sacrifício propiciatório por ele e sua descendência. Então ele não tinha esse entendimento, ele não entendia qual seria o propósito da vinda de Yahushua para salvá-lo. Como Yahushua iria salvá-lo? Ele ainda não tinha esse entendimento. Neste momento aqui, né, quando está saindo
do Jardim do Éden. O segundo ponto. Adão e Eva tinham uma aparência luminosa, mas que ao passarem pela árvore do conhecimento para fora do jardim, Yahuwá mudou-lhes a sua aparência para um corpo carnal, provavelmente como o nosso corpo atual. Certo? Então ali eles eram seres de luz, eram perfeitos. Tá? A gente não tem como compreender o verdadeiro sentido da perfeição. Mas, pela primeira vez, aqui, através do livro de Adão e Eva, nós temos uma pequena noção do que era serem perfeitos. Eles eram seres de luz, tinham um corpo luminoso. Bem diferente até, inclusive, de alguns aí que falam que Adão, o corpo de Adão era feito de unha. Aqui não fala nada disso. Aqui não fala nada disso. O corpo de Adão era feito de unha. Algo assim tão ilógico, tão sem sentido, sabe? Que extrapola todo o entendimento da Escritura Sagrada. Só sendo fábulas judaicas mesmo, né? Só sendo fábula judaica. Então, o terceiro ponto aqui é referente ao pacto que Yahuwá fez com Adão. Seria cumprido no tempo que foi determinado pelo Criador Altíssimo, no tempo exato de 5.500 anos. Isto significa que quando Yahusha veio ao mundo como homem carnal, a humanidade completou 5.500 anos. Né? Isso significa que no tempo em que Yahusha esteve no mundo, a humanidade completou 5.500 anos. Então este fato, ele explica o porquê quando Yahusha, não, ou seja, João Batista, começou o seu ministério. Muitos pensavam que ele era o Messias. Esta é a verdadeira razão do porquê as pessoas estavam na expectativa quanto ao surgimento do Messias. Certo? Isso explica o porquê naquela época as pessoas estavam na expectativa na vinda do Messias. Porque aquele tempo era um ano 5.500, ou um pouco depois de 5.500. A metade do quinto milênio, certo? Por isso que Paulo ele falou que aquele era o tempo marcado pelo Criador Altíssimo, porque o Pai falou para Adão que ele determinou, marcou o tempo para a vinda do filho dele, para salvar Adão e a descendência de Adão. E esse tempo foi estipulado 5.500 anos. Então, naquela época, né, provavelmente ali quando Yahusha ele tinha seus 29 ou 30 anos, seria o ano 5.530, ou 5.529 530, o tempo em que Yahusha foi até João Batista para ser batizado. Então essa era a principal razão para as pessoas naquela época estarem na expectativa da vinda do Messias. Certo? Então, além da importância dessa aliança, um outro profeta também trouxe uma revelação indicando que aquela era, sem sombra de dúvida, o tempo marcado por Yahuwá para cumprir a sua aliança que fizera para salvar Adão e sua descendência. Enoque, em seu livro, revela-nos muitos detalhes
sobre cada período da história humana até além, ou seja, além do reino milenar de Yahusha. Tá? Então, Enoque, ele revela para nós, por meio das suas profecias, toda a história humana. Toda a história humana, desde o começo ali de Adão até a vinda de Yahusha, a primeira vinda, a segunda vinda, né, e o reinado milenar dele. E um pouco além. Né, e um pouco além. Então aqui esse estudo ele vai abranger essas profecias, conectá-las com as profecias dos evangelhos, né, do livro de Apocalipse, e assim a gente fazer uma conexão, um estudo bem abrangente do significado das profecias, do significado da palavra do Criador, e desse modo assim a gente poder ter um entendimento melhor. Porque a gente vai falar também do nosso tempo. Será que esse tempo que nós estamos é o tempo marcado pelas profecias bíblicas? É uma pergunta muito importante e que a gente pode obter uma resposta. O Pai nos permite obter uma resposta por meio da sua palavra. Será que nós estamos no tempo marcado pelas profecias, tanto do livro de Enoque quanto das profecias bíblicas? Então é isso que esse estudo ele vai focar. Tá? É isso que esse estudo vai focar. Como sempre eu tenho falado, as profecias bíblicas, os livros, inclusive, né? Os livros que foram tirados da Bíblia Sagrada são uma peça de um quebra-cabeça. É como se fosse um jogo de quebra-cabeça que a gente vai montando as peças certas nos lugares certos. E deste modo, assim, a gente tem um quadro, uma visão melhor sobre o propósito do Criador. Principalmente, até mesmo para ter um esclarecimento concernente às dúvidas que muitos têm. Porque muitos falam, ainda vai demorar, ainda falta 100 anos, ainda falta 300 anos, ainda falta 1000 anos para ele vir. Ainda falta 1000 anos para o Armagedon, 300, como alguns estão pregando, né, estão ensinando. Porém, por meio da Escritura Sagrada, é possível identificar cada período que foi marcado pelo próprio Criador para cumprir o propósito dele. É isso que a maioria das pessoas não entendem, certo? Então, quando nós lemos um livro, por exemplo, as profecias de Enoque, e relacionamos essas profecias com outras profecias da Bíblia atual, as peças vão se encaixando. Então aí nós conseguimos identificar o período de tempo ao qual nós estamos e saber que realmente estamos no tempo marcado ou não. Já. Se o Pai ali, ao falar com Adão, determinou o período de tempo que a descendência de Adão viveria na Terra, período de 5.500 anos até a vinda do Messias, até a vinda de Yahusha, caso ele já veio, e deu a sua vida por nós, nos resgatou, pagou um sacrifício propiciatório por meio de seu sangue, para nos resgatar da velhice e da morte. Então aqui Enoque, ele fala uma coisa muito interessante, em especial no capítulo 91, no capítulo 91 do livro de Enoque. Vou me concentrar nos versículos de 3 a 8. Tá? São partes importantes da Escritura Sagrada.
Enoque, capítulo 91, versículos de 3 a 8. Diz assim: Pois eu sei que aumentará sobre a terra a violência e que um grande julgamento acontecerá sobre ela, que toda injustiça terá um fim, sendo cortada pela raiz, e que todo o seu edifício será abatido. Enoque está falando aqui que o Pai revelou para ele o julgamento que virá sobre a terra. Então aqui ele está falando tanto do período em que Noé viveu, como também do período dos últimos dias, certo? Referente ao primeiro período, ele fala uma coisa muito interessante, né? É que todo o seu edifício será abatido. No livro de Adão e Eva revela que Caim, ele foi construtor de cidades. Construiu cidades ali. Então, quando nós vemos aí as grandes pirâmides, as antigas cidades gigantescas, que são verdadeiros monumentos megalíticos, construídos de maneiras que hoje a ciência não compreende da onde é que surgiu. Neste período, a humanidade era bem diferente, o mundo era bem diferente do mundo que nós vivemos hoje. E justamente por não compreenderem, né, essas verdades que hoje está sendo revelada pelo Criador Altíssimo, existem milhares de teorias, né, de astronautas do passado, de ETs, de deuses e tudo mais. Mas, quando nós observamos o livro de Adão e Eva e o livro de Enoque, e até inclusive o livro de Jassá, nós compreendemos que não foi seres extraterrestres, ou seja, ETs, como que as pessoas imaginam hoje, que fizeram isso. Foi os anjos caídos, juntamente com a sua descendência e a descendência de Caim, que construíram esses grandes monumentos, que construíram esses grandes edifícios que existiram no passado, mas que foram destruídos pelo dilúvio ou até mesmo pelo plasma. Muito provavelmente, quando o dilúvio começou, houve ali a inversão magnética. E isso explicaria muitas coisas, certo? Fora também outros aspectos aqui da profecia de Enoque, que depois eu estarei abordando, que fala sobre o período do céu, não é do céu não, o período do sol e da lua. Eles têm um ciclo, um período de rotação, que eles fazem o seu círculo, né? Seu circuito sobre a Terra. E cada um deles tem um circuito já pré-programado pelo Pai. Então, a cada final deste período, tanto do Sol quanto da Lua, ocorre a inversão magnética. E isso aí pode ter resultado em fenômenos que resultaram na destruição dessas antigas cidades, na destruição desses antigos povos, que inclusive eram de estruturas gigantescas. Também é algo que pode até nos explicar acerca da natureza de como
foi usada para destruir Sodoma e Gomorra, certo? Então, só aqui, nesses primeiros versículos aqui do capítulo 91 de Enoque, já nos traz atenção a um aspecto da história humana que é pouco compreendida, que é pouco conhecida. É uma revelação muito importante que vale a pena nós refletirmos sobre o significado disso. Porque o que aconteceu no passado vai acontecer novamente. Isso é claramente subentendido aqui no finalzinho aqui desse versículo 3, quando ele fala: acontecerá sobre ela, ou seja, sobre a terra, que toda a injustiça terá um fim, sendo cortada pela raiz, e que todo o seu edifício será abatido. Então, aquela expressão que era muito usada antigamente, né, aquela expressão, cortar o mal pela raiz. Né, cortar o mal pela raiz. Já ouvimos muito isso ao longo da vida. É exatamente isso aqui que o Enoque estava profetizando. Chegará o dia que o Pai irá cortar o mal pela raiz, eliminará toda a obra que o homem realizou ao longo desses 7.000 anos. Pouco mais de 7.000 anos. Certo? Porque se naquela época que Yahushua ele veio ao mundo, a humanidade completou 5.500 anos, hoje nós estamos na metade do 7º milênio. Estamos na metade do 7º milênio. Por exemplo, para ser mais exato, no ano 7.533 ou 7.534. Dependendo aí do calendário hebraico. Esse é um ano correto. Depois eu vou mostrar o porquê que eu cheguei a esta conclusão, ou como eu cheguei a esta conclusão. Tá? Inclusive a própria profecia de Enoque fala sobre o 7º milênio. Isso vai ser abordado, vou estar falando um pouco de cada período que corresponde, ou cada período ou tempo marcado na profecia. Então, continuando aqui, ele fala: depois, uma vez mais, repetir-se-á a injustiça sobre a terra, e todas as obras dos ímpios, da violência e da arrogância, chegarão a predominar em dobro. Mas quando em todos os atos aumentarem o pecado, a injustiça, a blasfêmia e a violência, e quando crescerem a apostasia, a prepotência e a contaminação, então sobrevirá na terra um grande castigo do céu, e o Senhor aparecerá com ira e indignação para realizar o julgamento da terra. Então aqui, Enoque ele já passa a falar do período após o dilúvio. Após o dilúvio. Aqui nos primeiros versículos, em especial, ele está falando no mundo antediluviano. Do mundo antediluviano. Mas lembra que eu falei, a história irá se repetir? Então, quando ele cita aqui o final, ele automaticamente, quando fala que a violência repetirá novamente, ele também está falando da conclusão que virá, que será o julgamento do Criador Altíssimo por meio de seu Filho, com grande ira e indignação. O Pai vai estar indignado com a sua criação. O próprio Yahushua virá nessa ira e indignação da parte do Criador para julgar o mundo. Então ele continua dizendo: naqueles dias a prepotência será extirpada e serão cortadas
as raízes da injustiça e da fraude, sendo então eliminadas da face da terra. Todos os ídolos serão abandonados e seus templos incendiados. Ficarão banidos de toda a terra. Os pagãos serão lançados ao castigo de fogo e estarão para sempre perdidos em virtude da ira e da terrível condenação. Esse aspecto aqui é praticamente a declaração do julgamento do Criador contra este mundo ímpio. O Pai determinou, por causa das obras más, por causa da injustiça, por causa da violência, por causa do paganismo no mundo, o mundo vai ser extirpado, o mundo vai ser destruído. O mundo que eu falo aqui é a humanidade desobediente. As pessoas que se voltam contra o Criador e sofrerão um castigo do fogo e estarão para sempre perdidos em virtude da ira e da terrível condenação da parte do Criador Altíssimo, Yahuwah. Então agora é o tempo de se arrependerem. Arrependam-se, porque Yahushua está voltando. E quando ele voltar, ele voltará com grande ira, com muita indignação. O Pai virá com a sua ira para executar a sua justiça e seu julgamento contra este mundo. Aqui que ele fala sobre toda a obra ímpia, toda a maldade e injustiça que está sendo praticada no mundo de hoje. Quanto mais aumenta a violência, quanto mais aumenta o pecado, a maldade, mais o Pai está indignado, irado com a humanidade. E isso é algo muito, muito sério. Certo? Agora, Enoque ele continua na sua profecia. Os justos, porém, despertarão do seu sono e prevalecerá a sabedoria que lhes será outorgada. Aí, é o versículo 8. Antes de passar para a próxima profecia, tem um aspecto aqui que Enoque ele nos traz a revelação. Ele fala: os justos, porém, despertarão do seu sono e prevalecerá a sabedoria que lhes será outorgada. O que ele quer dizer isso? Sono aqui está falando do sono da morte. Sono da morte. Isso aqui é um aspecto muito importante das profecias bíblicas que nós precisamos compreender, porque muitas pessoas têm um entendimento muito errado sobre a questão do arrebatamento. Então, Enoque aqui ele está falando do sono da morte. Ele está falando aqui da ressurreição, a ressurreição dos eleitos. Eles vão receber a sabedoria que lhes será outorgada. Ou seja, eles têm uma herança espiritual, que é a ressurreição para a vida celestial. Certo? Então aqui, essa profecia, essa fala de Enoque, ela nos traz a atenção justamente aquilo que eu tinha falado, o arrebatamento.
o arrebatamento, certo? E curiosamente Esdras também fala desse período de tempo, certo? Esdras também fala sobre esse período de tempo. Mas eu vou voltar aqui a atenção lá para o texto de 1 Tessalonicenses, versículo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Ali mostra que os mortos e os vivos na segunda vinda de Yahushua. Perdão. Então, o apóstolo Paulo ele passa a dizer o seguinte: irmãos, não queremos que vos torneis, irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere, não queremos que ignores o que se refere aos mortos, para não ficarmos tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também os que morrem em Yahuwah há de levá-los à sua companhia, pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Messias, não passaremos à frente dos que morreram. Quando Yahushua, ao sinal dado à voz do arcanjo e ao som da última trombeta divina, descer dos céus, então os mortos em Yahushua ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, teremos arrebatado com ele nas nuvens para encontrar com o Yahushua nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, um aos outros com estas palavras. Aqui está trazendo atenção a esse dia, essa segunda vinda de Yahushua, certo? Então, primeiro, os que estão mortos em Yahushua, até aquele tempo, aqueles que morrerem em Yahushua serão ressuscitados primeiro. E os que estão vivos ali também, eles serão arrebatados, certo? Então, os eleitos aqui se encontrarão com Yahushua. Será o momento do retorno dele, o momento da vinda dele. No entanto, a Escritura continua falando mais a respeito dessa volta dele. Mateus capítulo 24, o versículo 26 e o versículo 43 e 44. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Compreender isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então, Yahushua ele fala aqui, daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, nem ele mesmo sabe.
mas só o Pai. Somente Yahuwá sabe o dia e a hora. Então ele dá até aqui uma ilustração a respeito do dono da casa. Se o dono da casa soubesse o dia que o ladrão viria para roubar a casa, ele permaneceria em vigilância dentro da casa dele, até que então chegasse o ladrão e ele assim pudesse evitar que a sua casa fosse roubada. Porém, por não saber o dia e a hora, ele fala que desta mesma forma, ou seja, assim como o dono da casa se preparou, nós também devemos nos preparar. Ficar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensamos, numa hora que nós não esperamos. Vai ser uma surpresa, basicamente isso, né? A volta de Yahushua vai ser uma surpresa, mas é curioso porque hoje nós estamos na expectativa da vinda dele. Nós estamos na expectativa da vinda dele, a segunda vinda dele, né? Ao mesmo tempo também o mundo em si, à nossa volta, está na expectativa do surgimento do anticristo, do antimessias. Tá? Por que essa expectativa é tão grande? Se esse não é um tempo marcado, como alguns falam, então como eu estava comentando, né, a respeito do nosso tempo, muitos estão aguardando a vinda do antimessias, inclusive até os próprios eleitos, porque sabem que isso é o cumprimento das profecias concernente aos últimos dias. Então, nós sabemos disso, certo? Então, se existe toda essa expectativa, evidentemente, isso nos traz a atenção de que nós estamos vivendo em um tempo marcado pelas profecias. Ou, em outras palavras, estamos vivendo em um tempo marcado pelo próprio Criador, a qual o Pai determinou o período de tempo para cumprimento da tua palavra. Isso é importante nós entendermos, né? E um outro aspecto concernente a esse dia, mencionado aqui por Yahushua em Mateus capítulo 24, temos a profecia de Zacarias, né? Temos a profecia de Zacarias, capítulo 14, versículos 6 e 7. E diz assim, inclusive, só quero ressaltar uma coisa. Existe uma similaridade entre a profecia de Zacarias e Mateus capítulo 24. As palavras de Yahushua se encaixam perfeitamente nessa profecia de Zacarias. Isso era algo que eu não havia observado antes, mas devido a um irmãozinho, ele citou essa profecia, né, e me trouxe à luz a um entendimento maior referente à profecia de Mateus capítulo 24. Então aqui Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, fala assim, e acontecerá naquele dia retornando aqui para a leitura de Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá mais luz, nem frio, nem gelo. Haverá um único dia. E Yahuwá o conhece, sem dia e sem noite. Mas à tarde haverá luz, e acontecerá naquele dia que sairá água viva de Jerusalém, metade para o mar oriental. Perdão, estou virando a página. Metade para o mar ocidental
no verão e no inverno. Então, essas duas profecias, ela tem um aspecto muito similar, pois fala do dia da volta de Yahusha, ou do dia do julgamento. Tanto essas duas profecias, elas estão conectadas com aquilo que Enoque falou no capítulo 91, versículos de 3 ao 8. Certo? Todas essas três profecias, melhor, todas as quatro profecias até aqui, que inclui 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versículos de 3 ao 18, todas essas profecias estão conectadas. Está falando exatamente desse dia, desse retorno, dessa volta de Yahusha ao mundo, certo? Aqui, Zacarias ele fala, e acontecerá naquele dia que não haverá mais luz, nem frio, nem gelo. Haverá um único dia, e Yahuwá o conhece, sem dia e sem noite, mas à tarde haverá luz. Aqui está falando num período de tempo único, um único dia que somente o Pai sabe. O Sol e a Lua é usado para contagem de dias, meses e anos. O que acontece quando então o Sol e a Lua para o seu ciclo? Não teremos como contar a contagem das horas. Não teremos como contar a contagem ou a passagem do tempo. Por isso, Yahusha e Zacarias fala que ninguém saberá o dia e a hora. É interessante a gente observar isso, porque o relógio com ponteiros foram criados a partir desse modelo do movimento do Sol e da Lua. Certo? Então, o ponteiro do relógio, ele aponta para o movimento do Sol. Antigamente, os sábios, as pessoas que tinham conhecimento de astronomia, que eles usavam para contar os dias, semanas e anos, né? Consequentemente, as horas, segue esse mesmo padrão do relógio hoje, certo? Há até inclusive uma técnica de você colocar uma madeira, certo? Um pedaço de madeira alinhado no momento exato da posição do Sol nascente, e a partir daí você alinhando com a madeira no movimento correto do nascimento do Sol, dali então você faz uma rotação e você pode marcar as horas. Os antigos faziam isso, e existem esse tipo de trabalho, de relógio, né, natural, em vários lugares do mundo, em sítios arqueológicos em vários lugares do mundo. E deste modo assim, as pessoas naquela época sabiam contar as horas, sabiam contar os dias. Isso é um ponto muito interessante, porque o Sol marcava as horas e o tempo. Tanto que a Bíblia, ela até inclusive fala de determinado período onde era contadas as horas referente ao movimento do Sol. Terceira hora do dia, nona hora do dia, né? Sexta hora do dia. Isso corresponde exatamente aí os períodos no relógio de hoje. 1 hora da manhã,
5 horas da manhã, 9 horas, 15 horas da tarde. Então, se nós perdermos o sol nesse aspecto, nós não teremos como contar os dias e as horas. Não teremos como saber a contagem do tempo. E essas duas profecias, tá? Tanto de Zacarias quanto do livro de Mateus, está apontando para esse tempo, para esse dia, que haverá um dia que não haverá luz. É um dia único, onde não será possível contar o tempo. Começaram a entender o sentido aqui. Tudo se refere justamente à observância do movimento do Sol e da Lua, incluindo das estrelas. Mas, no entanto, o que eu vejo hoje são as pessoas fazendo um monte de teoria, um monte de coisas sem sentido. Sem sentido. Criando teorias mirabolantes concernente ao dia do Criador. A gente tem que estar atento que as coisas não serão exatamente como as pessoas imaginam que será. Temos que ter em mente que as profecias irão se cumprir de acordo com a palavra do Criador. De acordo com a palavra do Criador. A gente precisa ter isso em mente. Certo? Então eu vou dar terminar o vídeo, melhor dizendo. Já completou 1 hora. E eu quero fazer mais ou menos em torno desse período de tempo, de hora, né? Porque aqui eu já falei bastante coisas referente à promessa do Criador, que ele fez a Adão e Eva, né? Em especial a Adão, no período de 5.500 anos, tá? Falei que o Pai fez essa aliança com Adão para salvar ele e a sua descendência do pecado e da morte. Também expliquei que Adão e Eva, eles tinham uma aparência luminosa. Eles tinham um corpo diferente do corpo que as pessoas imaginam. Certo? E também, concernente ao pacto que Yahweh fez com Adão, ele prometeu, determinou um período de tempo determinado para a vinda, ou para a primeira vinda do seu filho amado, Yahushua, no período de 5.500 anos. Isto significa que, quando Yahushua veio ao mundo, a humanidade completou 5.500 anos. Certo? Então nós não estamos no ano 6.000, como algumas pessoas imaginam. Como eu tinha falado mais cedo no vídeo, eu entendo que nós estamos na metade da 7ª semana, ou do 7º milênio, profetizado por Enoque. Isso vai ser abordado um pouco mais adiante. Certo? Então, é importante ficar atento, prestar atenção e ver o que a Bíblia fala, para que nós possamos ter um claro entendimento referente ao tempo marcado. Também destaquei aqui a profecia de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 ao 18, que fala justamente deste tempo marcado, do julgamento do Criador. Fala da ressurreição dos eleitos, em concordância com o livro de Enoque, capítulo 91, seu último versículo, é o versículo 8, que é o caso do versículo que eu marquei aqui, né?
relacionei esta profecia de Enoque com a carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E também relacionei ela com Mateus, capítulo 24, do versículo 26, do 43 a 44. E Zacarias, capítulo 14, versículos 6 e 7. Então, mostrando claramente que Enoque está falando deste dia. Nós estamos muito perto deste dia chegar. E esse dia não será um dia como o outro. Será um dia em que nós não teremos condições de contar as horas, os dias, semanas ou anos. É um dia em que não teremos como saber ou fazer a contagem do tempo. Será um dia único. Isto nunca aconteceu na história humana. Isso nunca aconteceu. Por isso que Yahushua ele fala, ainda na sua profecia em Mateus capítulo 24, que esse dia não se repetirá. Que será um dia único. Exatamente como Zacarias também ele fala. Ele cita aqui que será um dia único. Haverá um único dia. Quem conhece esse dia e quem sabe acerca desse dia é o próprio Criador Altíssimo. É o próprio Yahuwah de Sebaot. É o Pai Altíssimo que sabe quando será este dia. Ninguém sabe, nem mesmo o Filho sabe. Acho que Yahushua agora pode estar sabendo. Certo? Yahushua pode estar sabendo. Porém, Yahushua, ele é humilde. Ele deixa claro aqui que ninguém sabe. Nem ele sabe. Certo? Então, o achar não é ter certeza, é uma suposição. Certo? Mas, de todo modo, o mais importante é que a profecia ela está se cumprindo. Tudo que o Pai determinou está se cumprindo. Por isso que o Pai falou lá em Isaías capítulo 55, versículo 11. Toda palavra que sai da minha boca não volta a mim, a menos que se cumpra. E terá êxito certo naquilo para que a enviei. Então, Pai, deixa bem claro para nós que tudo que Ele profetizou irá se cumprir sem falta. Certo? Então, eu vou encerrar o vídeo e que vocês fiquem na paz do Altíssimo. E obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Gostaria de pedir, por gentileza, que comentem, compartilhem, dê o seu joinha, tá? Dê o seu joinha, curte o vídeo, compartilhe para outras pessoas, para que outras pessoas também possam aprender mais acerca do propósito do Criador. Ok? Muito obrigado mais uma vez e que o Pai Altíssimo abençoe o dia de vocês. Até a próxima.